pessoas! Quarta-feira, 17 horas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora, especialista em seguros de transporte de cargas e apresentadora do podcast Dá uma Segurada. E hoje é dia de bate-papo e o bate-papo é muito interessante. Primeiro que a gente vai falar com o diretor executivo da FETRANSESC. E ele tem uma jornada incrível e traz assuntos para contar para a gente, de fato, o que a FETRANSESC vem fazendo pelo transportador aqui de Santa Catarina. Antes de nós entrarmos nesse bate-papo de hoje, aquele agradecimento para os nossos patrocinadores. NDD Averba, seguro para ir além. Grupo FETRA, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisc, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Buoni, tecnologia que aproxima. EcoResponder, serviços ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. O episódio de hoje é representatividade que move o transporte. FETRANSESC em ação. E o entrevistado de hoje está aqui comigo já. Seja muito bem-vindo, seu Renato. Muito obrigada pela sua presença, pelo tempo para a gente poder bater esse papo aqui. Obrigadão. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e muito obrigado pelo convite. E olha só, eu quero contar um pouquinho do teu currículo. Ele é atualmente diretor executivo da FETRANSESC, engenheiro químico pela URGS, é isso? Exato. Pós-graduado em engenharia da qualidade pela PUC, MBA com ênfase em negócios internacionais pela Universidade de Fênix, tem uma pós-graduação em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral, pós-graduação em LGPD pela Faculdade Unileia, engenheiro químico formado pela URGS com especializações em engenharia da qualidade pela PUC, MBA com ênfase em negócios internacionais pela Universidade Fênix, gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral, e LGPD pela Faculdade Unileia, e atualmente como diretor executivo da FETRANSESC. Eu queria que você contasse para a gente, aqui eu tenho toda a tua trajetória profissional, mas eu gosto sempre de ouvir o meu convidado falando da sua trajetória. Eu brinco com os meus convidados que todo mundo vê o close, mas ninguém vê o tanto que a gente corre. E fica muito claro aqui para o teu currículo que você batalhou bastante para estar onde está. Conta para a gente um pouquinho da tua trajetória, Renato. Bom, eu sou gaúcho, nasci no interior do Rio Grande do Sul. Boníssima, inclusive. Morei praticamente toda a minha vida em Porto Alegre. Então eu fui fazer engenharia química na URGS e depois disso eu acabei trabalhando em indústria boa parte da minha vida profissional. Morei nos Estados Unidos 5 anos, como gerente da qualidade de uma fábrica lá. E depois que eu retornei ao Brasil, eu acabei vindo ao SESC Senat, trabalhando no SESC Senat. Então, meu último ano na empresa foi voltado à parte logística, centros de distribuição, onde eu fazia o gerenciamento de centros de distribuição aqui no Brasil, na Argentina, no México e no Canadá. E saí de lá e fui para o SESC Senat. E no SESC Senat, inicialmente foi quando eu vim a Santa Catarina, no ano de 2013. Acabei ficando 1 ano em Blumenau e depois 10 anos em Lages. E aí, no ano de 2023, eu recebi esse convite de vir para a federação como diretor executivo e vou fechar 2 anos agora em setembro. Na FETRANSESC. Na FETRANSESC. Uhum. Olha só, nós tivemos aí recentemente um incidente no Morro dos Cavalos, e eu sei que a FETRANSESC está atuando diretamente. Eu queria que você contasse um pouquinho desse episódio do Morro dos Cavalos, como que a FETRANSESC está se posicionando em relação a isso. A situação do Morro dos Cavalos é uma situação que vem de décadas sem uma resolução. O último movimento maior foi lá em 2010, onde se fez um projeto, conseguiu as aprovações, mas devido a algumas situações do Morro do Cavalo, não foi à frente. E hoje nós vivemos, e esse acidente mostrou, uma situação muito grave, com uma restrição muito grande naquele ponto da estrada. O ano passado nós ficamos 38 horas com tudo trancado, ou seja, ninguém conseguiria ir do norte para o sul ou do sul para o norte. Agora tivemos esse incidente
né, e que, graças a Deus, por um milagre, nós não tivemos vítimas fatais, porque foi um acidente muito grave. Então, tudo isso nos mostra o quanto a situação do Morro dos Cavalos precisa ter uma solução imediata. Não dá mais para esperar, não dá para mais esperar 15 anos para a gente conseguir resolver o Morro dos Cavalos. É uma restrição do ponto de vista econômico, um grande problema do ponto de vista de segurança do usuário, e que nós realmente, tanto a NTT quanto a empresa concessionária, tem que trabalhar para uma solução, né, definitiva o mais breve possível. Nós tivemos lá 27 pessoas se machucou. Foram 27 veículos, teve uma moça que ficou com 20% do corpo queimado, o motorista 30%. Então, assim, foi um negócio, foi cena de filme, assim, um negócio que a gente nem imaginava, né? Exato. Olhando, foi algo absurdo. E em janeiro nós tivemos um outro acidente, né, que não sei se lembram, que teve até uma interdição parcial, porque era produto químico, e o caminhão chegou a ficar em cima da divisória, e o motorista conseguiu trazer de volta, né, senão ia se chocar com os que estavam subindo o Morro dos Cavalos. Então, precisamos de uma solução. Na visão da FETransesc, o que deveria ser feito? Nós precisamos avaliar do ponto de vista técnico, porque muito se fala dos túneis, né, de ter 2 túneis, obviamente que resolveria o problema. Mas será que são os túneis é a única solução? Um novo contorno viário, né, de Florianópolis, Palhoça, né, passando pelo lado. Então, existem outras opções técnicas. Vamos pensar todas as opções técnicas, tomar uma decisão, né, e seguir em frente e fazer acontecer. E não pode ser uma coisa que leve anos para tomar uma decisão, né, Renato? Não pode, né? Já esperamos demais. Exato. Já Porque a esperamos gente demais. teve aquele problema no Rio Grande do Sul, e ficou claro que tinha uma série de decisões e de ações que poderiam ser tomadas para evitar aquela catástrofe. Claro. E a gente tem o Morro dos Cavalos aí que mostra pra gente que tem decisões que acabam sendo adiadas e aí as tragédias se apresentam, né? E a gente não fala, por exemplo, tem todo um dano material envolvido, tem todo um dano de pessoas e tem todo um dano ambiental envolvido. Claro. Também. Graças a Deus só temos o dano mais material, né? Mas podia ter sido realmente um grande desastre. Né? E não podemos mais esperar que se pense para daqui 5 anos, 10 anos. Não, é agora, tem que tomar a decisão agora, porque se levar 5 anos para implementar a solução, se nós fizermos amanhã, vai ser 5 anos mais um dia. Sim. Então precisa ser hoje. Né? Então a gente sabe que existe essa preocupação, a NTT tem essa preocupação, mas precisamos agilizar todo esse processo. Não adianta só se preocupar, né, Renato? Não adianta. Olha só, no bate-papo de hoje, a gente vai entender mais a respeito do papel da federação no transporte, suas bandeiras, os benefícios que vem oferecendo para o setor. Então, é um bate-papo sobre infraestrutura, política e soluções para quem vive da estrada. E aí eu queria começar, para a gente conversar sobre esse nosso bate-papo, o que é o sistema transporte, como que ele está estruturado hoje? Bom, o sistema transporte, ele começa com uma confederação, que é a Confederação Nacional do Transporte, que fica em Brasília. Abaixo da confederação existem sindicatos e federações. No caso aqui de Santa Catarina é a FETransesc, e abaixo da FETransesc nós temos 13 sindicatos espalhados pelo estado, desde o oeste, Chapecó, Concórdia, litoral, temos Florianópolis, Joinville, temos Criciúma, temos ali no meio do estado Lages, Três Barras e Rio Negrinho. Então, 13 sindicatos que são responsáveis por todo o aspecto das empresas de transporte no estado. Né? 13 sindicatos com suas áreas definidas de atuação, né, e visam atender os transportadores dentro da sua área. Perfeito. Quem faz parte desse sistema? Como que ele funciona na prática para os transportadores? A ideia do nosso bate-papo é que a gente consiga simplificar para que todos os transportadores que nos enxerguem entendam de fato como que eles podem contar com a FETransesc. Então, assim, quem que faz parte? Como que ele funciona na prática? Eu acho que nós podemos começar falando do porquê nós existimos, qual é o nosso propósito. Perfeito. Né? O propósito da FETransesc é representar e defender os interesses das empresas de transporte, basicamente conectando a empresa com a sociedade, com os órgãos governamentais, com outras empresas, fazendo esse meio de campo, quase sendo um hub, né, para que chegue ao transportador aquilo que ele precisa. Então, dentro de várias bandeiras que a gente tem, por exemplo, acompanhamento de leis,
né, que podem ser boas ao setor do transporte, incentivar a implementação dessas leis, dessas regulamentações, ouvindo as bases, ouvindo o que o transportador precisa e levando, né, sendo intermediário até o Poder Legislativo, por exemplo, ou o Poder Executivo. Né? Então, essa é a grande função, uma conexão. Nós somos Um elo de ligação. um elo de ligação. Porque quando a gente olha sobre o aspecto do que se pode fazer, eu, enquanto CPF, eu tenho um limite para ir. As empresas, enquanto CNPJ, também têm um limite para ir. Mas a federação, ela reúne vários CNPJs. Então, existe uma força e que faz com que a gente consiga ir ao encontro, né, daquilo que nós precisamos enquanto setor de transporte. É como se fosse uma alçada maior, né? Exatamente. Você tem um alcance maior para conseguir pleitear algumas coisas para o setor. Exatamente isso. E assim como a confederação tem um alcance maior comparado com a federação. A Confederação Nacional do Transporte está muito alinhada, é em Brasília, muito conectada com tudo que vem acontecendo e dá as orientações para as federações e sindicatos que estão ligados a Para ela. vocês poderem atuar cada um Isso. no seu estado. Exatamente. Uhum. A FETRANSESC hoje ela consegue atuar em todo o estado de Santa Catarina. Sim. Como é que vocês chegam em todos os transportadores? Como eu disse, nós temos 13 sindicatos espalhados pelo estado, né? Então, na sua região, cada sindicato tem sua área de alcance e eles chegam nos transportadores, né, oferecendo, os próprios sindicatos têm seus próprios serviços, oferecem. Então, o Registro Nacional do Transporte de Cargas, que é o RNTRC, é feito por todos os sindicatos, é um registro obrigatório, e treinamentos, cursos, palestras, né? Então, oferece alguns serviços que atraem as empresas do transporte, né, para serem associadas aos sindicatos. E nós também, enquanto federação, nós subsidiamos o sindicato com aspectos técnicos. Por exemplo, nós vamos realizar em 2 semanas uma palestra sobre o impacto da reforma tributária no setor de transporte de cargas. O que vai implicar diretamente? Então, nós atraímos o transportador com essa informação, a gente passa essa informação e para que ele possa já se preparar para essa mudança, né, e que sofra, entre aspas, o menos possível. Ou esteja preparado para o problema, né? Porque vai ser uma transição bem complicada, né, essa transição do novo pacote, mas temos que prepará-lo da melhor forma e para dar também a segurança jurídica, né, para que ele tenha e saiba que está fazendo o certo, né, e não uma coisa errada que depois pode vir a dar um problema para ele. Inclusive, eu estava batendo um papo com a Luciana, quero até mandar um beijo para a Luciana aqui, e ela estava comentando que ela consegue dar esse apoio para os transportadores, né? Tirar essa dúvida, toda vez que tem alguma lei, implementação de lei, até para que eles entendam bem. Vocês têm uma revista também que é disponibilizada, em que tem muita matéria que instrui bastante, né? Exatamente. Por exemplo, nós podemos falar de como funciona a federação para ver onde a gente alcança o transportador. Nós temos a parte institucional, né, que é a nossa área de comunicação e marketing, que é focada em mandar informações, né, comunicar o que está acontecendo, né, fazer o próprio marketing dos nossos serviços, né, e também apoiando o presidente da AGNOR para ir conversar com deputados estaduais, deputados federais, prefeito, governador, né, levando as nossas necessidades, né, e o que nós precisamos nesse momento, como, por exemplo, a própria infraestrutura, né? Então, ajudando também o governo do estado e o governo federal, né, subsidiando eles com as informações para que eles possam fazer uma gestão melhor de toda a estrutura. Então, essa parte institucional e comunicação é fundamental. Nós temos, como tu falaste, a área jurídica, onde nós buscamos dar segurança jurídica, dar informações para que não haja nenhum tipo de erro por parte dos transportadores, né? Então, inclusive, nós tivemos, havia um projeto de lei que acabava, que não poderia ter os tanques suplementares nos caminhões, né, em função de periculosidade. Então, a gente conseguiu demonstrar que não havia esse problema, que os tanques são certificados pelo Inmetro, né, e com isso realmente geramos um benefício para o setor de transporte. Então, isso saiu inclusive saiu do sindicato de Chapecó, então, para mostrar a integração. Saiu de Chapecó trouxe para nós e a gente seguiu adiante com esse assunto. Então, a parte da segurança jurídica é fundamental.
Nós também temos a parte do observatório da FETRANSESC. Uhum. Esse observatório foi inaugurado o ano passado, no dia 10 de dezembro. Na verdade, ele nasceu no dia 10 de dezembro, não inaugurado, porque nós também temos a perfeita consciência de que quando a gente vai pedir algo, vai colocar uma necessidade do setor, se nós não levarmos a informação necessária, vai ficar uma coisa muito no ar. Então, nós precisamos de dados, e estes dados gerarem informação. E a partir da informação, a gente gerar o conhecimento para que a gente possa ter uma base sólida para reivindicar, questionar, né, agradecer, né? Então, um exemplo muito bom que vem acontecendo aqui no estado é o programa Estrada Boa. A CNT faz uma pesquisa anual sobre a qualidade das estradas no Brasil. Uhum. Então, ele classifica as estradas como ótimas, boas, regulares, ruins ou péssimas. Então, todo ano sai, então a gente tem um belo histórico. E há 2 anos atrás saiu a pesquisa, a coleta de dados é julho, agosto, setembro, e o resultado sai em final de novembro e início de dezembro. E o governo do estado viu essa avaliação que a CNT e a FETRANSESC fizeram e tomou esse assunto para si, né? Já tinha a ideia do programa Estrada Boa e realmente estão trabalhando muito forte. A gente tem que reconhecer, né, o trabalho que o governo do estado tem feito no programa Estrada Boa, né, de revitalizar as rodovias estaduais. E até nós estamos esperando esse ano, quando sair a nova pesquisa, um resultado bem melhor que os anos anteriores. Da mesma forma, e por outro lado, a gente também reconhece o esforço do DENIT aqui no estado, né? O Alisson, que é o superintendente do DENIT, é uma pessoa extremamente comprometida, qualificada, né? E a gente, sempre que nós necessitamos qualquer coisa, ele está sempre aberto a nos ouvir, né? Nos dar um retorno eficiente e tem feito, né, o melhor possível dentro da situação, do contexto, até dos recursos que acabam recebendo. Então, a gente tem visto aqui em Santa Catarina realmente um eco daquilo que a gente tem falado, né, e a gente tem obtido excelentes respostas, seja em nível estadual, seja em nível federal através da ENIT, né? Esse movimento que você falou do Estrada Boa consiste em... O programa Estrada Boa, o governo do estado fez um diagnóstico das estradas estaduais e definiu aquelas estradas em que faria algum tipo de intervenção para melhorar. Então, inicialmente eram 3 bilhões de reais que iam ser investidos em 4 anos. Me parece que agora subiu um pouco, eu não tenho o valor exato nesse momento, mas já 3 bilhões de reais é bastante, é um bom Sim. dinheiro, né? Então, eles estão fazendo essas estradas. O secretário Gerri, né, da Secretaria de Infraestrutura, né, tem trabalhado de forma incansável, né, buscando a solução e buscando melhorar as estradas. Então, esse programa vem desde de 2023, né, e vai até o ano que vem, né, 2026, quando encerra o primeiro mandato do governador Jorginho. Eu queria te perguntar como que a FETRANSESC se conecta, né, essas entidades, SESC, SENAT, CNT, outras federações, como é que funciona isso? Uhum. Bom, a FETRANSESC, ela tá ligada à CNT exatamente pela estrutura de confederações e federações. Não tem sempre um guarda-chuva da confederação, abaixo são as federações e os sindicatos. Ok. Né? Então, essa é a conexão. O SESC Senat, ele também está conectado com a CNT, né? E ele tem uma estrutura de gerenciamento própria, né, que fica em Brasília, onde nós temos a diretora executiva, né, que é responsável por todas as unidades CS Senat no Brasil. São mais de 160 unidades no Brasil. E aqui em Santa Catarina nós temos 12 unidades CS Senat. Então, e vamos para 13, praticamente vão ficar todos os sindicatos, cada um vai ter uma unidade CS Senat. Uhum. E o presidente da AGNOR também é presidente do conselho do CS Senat aqui em Santa Catarina. Então, conectado ao presidente da AGNOR está a FETRANSESC e o conselho do CS Senat. Ele é o representante do CS Senat aqui no estado de Santa Catarina.
Trabalhando com ele, nós temos um supervisor do SESC-Senat, que é o Mauro Fiedler, né? E aqui eu como diretor executivo na FETRANSESC. Perfeito. E olha só, vamos explicar para a nossa audiência qual que é o papel institucional da FETRANSESC junto ao governo estadual e federal. E porque tem uma articulação política que vocês conseguem realizar, né? Eu queria que você contasse um pouquinho as principais conquistas institucionais recentes alcançadas pela federação. Nós temos uma coisa que é importante falar da FETRANSESC, nós somos apolíticos, nós não temos partido político. Nós vamos conversar, nós vamos dialogar com quem quer que esteja no governo estadual, no governo federal, até porque nós representamos as transportadoras, né? E não a opção política de A ou B. Então, com isso, nós conseguimos ter uma conversa muito boa com o governo estadual, uma conversa também muito boa através do DENIT com o governo federal, porque nós temos que seguir a ordem, né, de comando. Então, nós não chegamos a ir a Brasília diretamente, mas através do DENIT aqui, a gente consegue trabalhar. Nós, hoje, focamos muito na parte de infraestrutura, né, no aspecto da infraestrutura. O nosso escritório, o escritório do transportador, é a estrada. É lá que se trabalha, é lá que se gera o recurso, é lá que se gera a riqueza, né, para o Brasil. Então, esse foco, essa bandeira, tem sido realmente o que hoje nos move, o principal ativo da federação. E a gente faz essa conexão, então cada vez que nós sentimos alguma necessidade, né, a gente entra em contato com o secretário GR, ou entra em contato com o Alisson, né, pega informações, e aí a gente tenta ver como resolver determinados problemas, né, ou como colocar a nossa posição em determinadas situações. Ultimamente nós estamos falando muito forte do processo de otimização da BR-101, que se pretende, a partir do ano de 2033, quando termina a concessão, ter um novo contrato, e esse contrato se estender até onde eu sei por mais 5 anos, né, para que a gente possa ter obras, né, que melhorem um pouco a situação no norte do estado. Hoje, ir para Itajaí, ir para Joinville, a gente nunca sabe se a gente vai chegar em que horas. Sim. É uma bem roleta. complexo. É bem sim. complexo. Já ficamos... Saímos uma vez lá de Joinville, às 3 horas, 15 horas da tarde, né? Deveria chegar no máximo às 5 horas, e eu fui entrar em casa às 9 horas da noite. Meu Deus do Né? céu. Numa viagem que era para ser de 2 horas, 2 máximo. horas e um pouquinho, né? Então, 9 horas da noite estava entrando em casa, porque houve um acidente, e aí houve uma demora para a liberação da pista, e então ficamos parados lá sem ir para frente nem para trás, né? Então foi bem complicado. Então a BR-101 Norte, nós também, tem sido uma preocupação muito grande, porque nós precisamos resolver isso. E a otimização, como está posta até o momento, né, gera alguns questionamentos para nós se é a melhor alternativa, se é a melhor forma de fazer o que precisa ser feito. Essa otimização não vai resolver o problema, ela vai melhorar, até como o que estava proposto inicialmente, a gente calculou, fez uma projeção que até 2033 nós íamos estar do mesmo jeito que a gente está hoje, né? Nós íamos melhorar um pouco e depois piorar de novo. Exatamente por causa do crescimento de população, crescimento do PIB, crescimento de veículos. Então, a solução é a Via Mar, né, que vai ligar Joinville ao contorno. Então, nós vamos ter, são 3 pistas de cada lado, 6 novas pistas. Então, isso realmente vai resolver o problema por mais 15, 20 anos. E já tem que começar a pensar no que vai acontecer depois. Mais para frente, Exato. claro. Então, essa hoje é a nossa preocupação. Então, a gente leva a preocupação, coloca essa preocupação para a própria NTT, coloca essa preocupação com as outras federações, nos posicionamos frente à mídia sobre a nossa posição, sobre o que nós pensamos em relação a essa otimização de contrato, para que a gente leve o que o transportador pensa. Hoje o transportador tem esse questionamento.
O nosso conselho de representantes, que são os presidentes de sindicatos, tem essa mesma preocupação. Então, a gente está levando a nossa posição enquanto federação. Uhum. Uma coisa que eu queria comentar é que vocês têm um canal muito aberto com o transportador, né? Que ele tem meios de levar para vocês aquilo que eles precisam, aquilo que eles estão necessitando. Vocês fazem direto reuniões em que eles conseguem participar, e é extremamente importante para o nosso setor poder contar com vocês para que tenha alguém que faça, quando a gente fala em articulação política, mas que faça essa negociação mesmo, né? Que consiga chegar no deputado, consiga chegar num vereador, por exemplo, para que consiga melhorar as coisas. Porque, não, a gente sabe da força que o setor de transporte tem, mas a gente precisa sempre ter alguém que consiga, eu não digo levantar a bandeira, mas chegar nos meios corretos, né? E a FETransesc vem fazendo isso. Todo o movimento do transportador vem através dos sindicatos. O sindicato é o ponto de referência do transportador na sua cidade, na sua área. Aí ele traz o sindicato traz esse assunto, nós discutimos aí com os outros sindicatos e a partir dali adotamos uma postura em frente àquela situação, àquela determinada situação. Então sempre tudo começa transportador e sindicato, né? Dificilmente o transportador vai vir direto à federação, porque a gente também quer reforçar as nossas bases, né? Ele tem que ter o contato. O presidente do sindicato de uma determinada região conhece as dificuldades daquela região, claro. conhece o que funciona, conhece o que não funciona, até porque os presidentes de sindicatos são transportadores também. São donos de empresas de transporte, é um pré-requisito para fazer parte de uma diretoria do sindicato e da própria federação, ser dono de uma empresa de transporte, ou participar da sociedade de uma empresa de transporte. Então, eles sentem na pele, né, o que o transportador está passando. Às vezes, acontece algumas vezes que, por exemplo, dentro de diretorias, seja qual for, tu não tem uma pessoa que é do ramo, tu tem uma pessoa que daqui a pouco é de outro ramo e tal. Ela nunca vai sentir na pele, né, o que, por exemplo, o transportador sente quando fica 2, 3 horas a mais parado na BR-101 Norte, gastando mais combustível, perdendo produtividade do seu caminhão e, pior, poluindo mais. Sim. Né? Então, ele sente na pele. Então, aquela motivação para fazer acontecer é muito grande, porque pesa para ele também. Então, a gente quer reforçar, cada vez mais reforçar, fazer com que as transportadoras cheguem na sua base, tragam seus problemas, e aí, como federação, aí nós vamos tratar junto ao governo federal, ou estadual, onde for. Muito pertinente isso que tu falou, né? Quem está lá no sindicato geralmente é o cara que já esteve na boleia de caminhão, ou que se ele não está, ele saiu da boleia porque ele já está com outras atividades, mas isso é extremamente importante, né? O cara, ele sabe exatamente, porque a dor de quem está passando para ele é a dor dele também. Exatamente. Então, isso é muito importante. A pessoa tem um entendimento de fato daquilo que faz falta, daquilo que precisa, de como que precisa de ajuda. Tu acha que ainda os transportadores não vão muito nos seus sindicatos, não demandam para os sindicatos? Poderia ser maior essa demanda? Sempre pode ser maior, mas hoje existe uma boa demanda, até porque as necessidades são grandes. O setor de transporte, às vezes, é um patinho feio quando a gente vai comparar ou com a indústria ou com o comércio, mas sem o transporte não tem indústria e não tem comércio, porque não tem conexão, não chega matéria-prima, não sai o produto, não chega. Hoje, quase 70% de todo o transporte do Brasil é através do transporte rodoviário de cargas. Então, o nosso negócio, apesar de parecer que é o patinho feio, não, é fundamental e indispensável para que a economia desse país cresça, para que as indústrias cresçam, para que o comércio cresça. Na verdade, todo mundo depende de todo mundo. Ninguém é mais importante, né, nesse jogo, né? Eu já acho que nós somos o cisne já, tá, Renato? Você passou a mão, patinho feio. Pessoas, não sai daí. A gente vai para um breve intervalo e logo mais a gente volta com o Renato aqui para contar para vocês um pouco mais sobre o que a FETransesc faz pelo transportador. Não sai daí. Buoni
gerenciadora de risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares, para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes de forma transparente para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido. Voltamos! Quarta-feira, hoje é dia de dar uma segurada. Se você perdeu o primeiro quadro, fica tranquilo.
Todos os episódios do podcast Dá Uma Segurada ficam gravados. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, esse é o momento. Já se inscreve no canal podcast Dá Uma Segurada e compartilha com todo mundo, para todo mundo entender um pouco mais, entender mais a respeito do transporte, da importância de descomplicar o segurança e ter aquele bate-papo super bacana de toda quarta-feira. Patrocinadores que permitem que o programa se mantenha no ar, vamos a eles. NDD Averba, seguro para ir além. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisc, gerenciadora de risco. Confiança, acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Buoni, tecnologia que aproxima. EcoResponder, seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Para você que nos assiste, se você quiser fazer o bem sem ver a quem, você pode fazer uma contribuição para a AMA de Itajaí. Está aparecendo na sua tela agora o QR Code. Você vira o celular, já abre na câmera e já vai dar direto na conta bancária da AMA de Itajaí. Maria, não estou podendo hoje contribuir com dinheiro, mas eu posso contribuir com material escolar, eu posso contribuir com agasalho, enfim, eu quero ajudar. É simples, você vai lá no Instagram, @AmaItajaí, chama o pessoal no direct, diz que você assistiu o podcast Dá Uma Segurada e que você quer contribuir. Ajude, faça o bem sem ver a quem. E olha só, a gente está aqui num bate-papo muito bacana, representatividade que move o transporte. FETRANSESC em ação. Eu tive o prazer de receber aqui no estúdio o Renato Macedo, ele que é diretor executivo da FETRANSESC, que tem um currículo incrível, e a gente já falou sobre Morro dos Cavalos, sobre o que precisa ser feito, ele já contou um pouquinho da FETRANSESC, o que vem fazendo, né, Renato? O que é a FETRANSESC, a importância da FETRANSESC para o transporte rodoviário aqui em Santa Catarina. Mais uma vez, obrigada pela tua presença. Não, eu que agradeço. E aproveito o momento de te passar uns brindes. Ai, eu adoro! Deixa eu ver. Olha! Esses aqui são os brindes da FETRANSESC. Despoluir, Programa Ambiental do Transporte. A gente vai falar sobre o Despoluir. Sim, vamos. Vamos falar, deixa eu mostrar o brinde aqui. Deixa eu chegar na câmera. Fala pra mim se está aparecendo aí. Esquerda. Aqui. Fechou? Olha só. E esses brindes a gente vai usar no sorteio da live. A gente vem fazendo 2 lives mensais. Daqui tem um mousepad. Vou mostrar para você. Tá aparecendo? Super bonitinho. Gente, adoro essas canetas fofinhas. Dá uma olhada. Essa? Perfeito. E agora? Fechou? Deixa eu ver. Eu adoro essas cores. Eu sempre falo, gente, convidado que vem me visitar tem que trazer presente. Renato, adoro. E a revista que a gente estava falando, olha só. Dados que transformam. Perfeito. E a gente, isso aqui tudo para a gente poder sortear nas Exatamente. lives. Show de bola. A gente vem sorteando, vem fazendo algumas lives aí, sempre na última semana do mês e na primeira semana do mês, o pessoal participar. E a gente vem trazendo. Nós temos um quadro que chama Mulheres no Transporte. Inclusive, eu quero convidar todas as mulheres lá da FETRANSESC para vir aqui, para a gente poder bater um papo, para a gente poder falar da importância da, né, do que a gente vem fazendo, que essas mulheres vêm fazendo. Vamos falar sobre infraestrutura viária e as bandeiras da gestão. Uma das grandes bandeiras da gestão é a melhoria da infraestrutura viária. Como é que tem sido tratado isso pela FETRANSESC? Até antes de começar a falar sobre isso, nós temos na nossa diretoria hoje 2 empresárias do setor transporte, né? Então, uma empresária de Criciúma, outra aqui de Palhoça. Então, seriam boas convidadas, né, para falar da vida delas, do dia a dia delas, enquanto empresárias do setor de transporte. Que estão aonde? Uma empresária está em Criciúma. Tá. E a outra empresária aqui em Palhoça. Já vou dar um oi aqui para Maureen. Inclusive, eu quero que a Bruna aparece aqui na câmera para dar um oi, para dar um beijo, para dizer oi, gente. Isso aqui, pode vir mais perto aqui, ó. Dá um oi, Bruna. Oiê. E aí, então, vamos lá.
Eu vou pedir para a Maureen depois para me passar esses 2 contatos para a gente trazer para o estúdio, então, para falar. Perfeito? Perfeito. Inclusive, na nossa revista, esse mês, está uma empresária do setor de transporte, uma empresa que estava completando 50 anos, né? Então, tem entrevista dela Aqui na nessa? revista. Uhum. E hoje a gente vê, nós temos cada vez mais empresárias no setor de transporte. Existe uma mudança, está acontecendo uma mudança muito interessante, né? A presidente do Intrasbas, por exemplo, vai ser uma mulher, né? Exatamente, a Francine. Sim, deixa eu mostrar É. aqui. Francine. Tá aparecendo aqui? E quem que é a outra pessoa que está na revista? Não, é a Francine é que está hoje. Francine. Gente, a revista é linda, tá? Quero contar para vocês. Ela tem no modelo digital também? Tem digital? QR Code ali da capa da Francine. A revista ela foi redesenhada pela Maureen, pela Bruna, né? Tornou a revista muito melhor, ela está mais moderna, mais atrativa. Ela está trazendo mais informações, né, que são... Porque esse tipo de revista tem que trazer muita informação, porque senão acaba numa mesa e ninguém olha, né? Então, Sim. tanto a Maureen quanto a Bruna fizeram um redesenho dessa revista que ficou excelente. Bruna, você quer chegar aqui e contar um pouquinho desse trabalho da revista? Gente, isso tudo que a gente está falando aqui, a gente não combinou, tá? Então, assim, Bruna, você quer vir para falar um pouquinho? Conta brevemente aí como que foi esse trabalho todo que vocês estão fazendo em relação à revista. Pode ser. Pode sim. É. Uhum. Bom, a gente queria dar uma cara nova, trazer uma modernidade e deixar com um pouco menos de texto, um destaque maior para a imagem, trabalhar com cores que fossem mais atrativas e principalmente com informação, né? Como o Renato estava falando, não adianta a revista ser digamos, um anuário do que a Sim. FETRANSESC tem feito. Não, além disso, ela tem que trazer informação, tem que destacar quem faz o TRC, trazer informações relevantes que estimulem as pessoas a consumir esse conteúdo, né? E não só ali um registro do que a gente, por exemplo, tem no nosso site. Então, ela é um complemento e a gente acredita que ficou muito, muito bacana, muito atrativo e quero agradecer também ao Marcelo Sabiá, que é o nosso designer. Então, ele botou a cabeça para queimar aí, para trazer essa repaginação que a gente achou que ficou super, super bonita. Então, Não, e ficou incrível e, assim, ó, eu acho que vocês atingiram um objetivo, porque a gente abre a revista e ela tem conteúdo, né? Ela tem Uhum. substância. Dá Exato. vontade de você abrir para você se informar, para você ler. Então, assim, vocês estão de parabéns, você e a Maureen, como que é o designer? o Marcelo. O Marcelo, vocês estão de parabéns. Na minha opinião, vocês conseguiram chegar no objetivo. Ficou incrível. Tá E linda. quem quiser, quem não tiver, né, oportunidade de folhear manualmente a revista, é só acessar o nosso site, www.fetransesc.com.br, e lá dá para baixar a versão em PDF. Qualquer pessoa consegue baixar? Sim. Então vamos lá, www. .fetransesc.com.br. E aí baixa a revista no formato Isso. digital e consegue Exatamente. acompanhar. E Show ela de acabou bola. de sair do forno, a gente acabou de Sim, receber. ela tá com cheirinho de Eu nova. ia dizer, foi recebido agora, tá? Deus que a gente viu. Cheirinho de nova. Em Adorei. primeira mão. Adorei. Estarei esperando você e Maureen, assim como a Luciana do Departamento Jurídico, para a gente bater um papo aqui no podcast, no quadro Mulheres no Transporte. Legal. Não Vamos aceitarei não como resposta. E um dia menos gripada. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Tô esperando. Obrigada, Valeu, Bruna. obrigada. Obrigadão. É. Renato, você queria me falar alguma coisa da revista? Aqui ainda nós temos, eu falei de uma empresária, né? A Maiara, que é da Transportes Bicampeão, né? Escreveu uma coluna também na nossa revista, né? Ela é uma das empresárias que hoje trabalha, faz parte da nossa diretoria no Conselho Fiscal. Então, seria uma pessoa para entrevistar, que vai falar do dia a dia, das dificuldades, né? Perfeito, perfeito. Você sabe que para 2025, nós temos como meta aqui no podcast trazer mais mulheres para a gente poder bater papo e conversar. E
dar mais corpo, né, ao quadro Mulheres no Transporte, porque de fato a gente vê cada vez mais, e ainda bem, o toque feminino e trazendo esse know-how que a gente tem aí, então. O exemplo é a própria federação, né? Hoje na federação de homens só eu e o financeiro. O restante, todo o grupo são mulheres. Tomaram conta da federação. Sim, sim. Mas tomaram conta super bem, né, Super bem, Renata? meu Deus do céu. Olha só, a gente estava falando sobre infraestrutura viária. Como é que tem sido tratado isso dentro da FETransesc? É uma das bandeiras, né, dessa gestão agora. Eu diria que é a maior bandeira, né, que Aham. nós temos nesse momento. Nós temos duas grandes bandeiras. O primeiro é a infraestrutura e nós temos a outra que é mão de obra, motoristas, que a gente pode falar depois. Uhum. Então, antes de começar a falar de infraestrutura, vamos falar um pouquinho do observatório, né, que eu comentei que desde o começo o presidente da Agnor é um empresário de sucesso, e ele tem uma coisa que todo empresário deveria ter, que é focar em fatos e dados. Ele não toma decisão com o feeling somente, No achismo. no achismo. Ele toma decisão, define estratégias a partir de fatos e dados. Então, desde que eu cheguei em setembro de 23, o presidente, precisamos ter um observatório, precisamos ter dados, precisamos ter informação. Super importante. E aí se começou a construir esse observatório. E dentro desse observatório nós temos uma série de informações que são informações de infraestrutura, informações de economia, informações sobre as áreas de atuação dos sindicatos. Então temos muita informação, muita, e ainda é pequena ainda. Eu disse, hoje é um bebê que nem caminha ainda, né? Tem 3, 4 meses só de vida, mas ele tem que crescer, ter mais informação, mais conexão, né, com as fontes de dados. E a gente tem bastante fontes, mas tem que reunir em algum lugar, tratar esses dados e estudar esses dados. Então, o observatório ele foi criado exatamente para isso, para que a gente possa levar tanto ao governo do estado, tanto ao governo federal, as condições e dizer o seguinte, nós estamos desse jeito. É assim que nós estamos. E nós também acabamos fazendo benchmarking com outro estado. Hoje é o Paraná. Nós nos comparamos com o Paraná. Então, nós fizemos uma análise do ponto de vista de extensão rodoviária que nós temos, a quantidade de veículos por quilômetro de rodovia asfaltada, número de acidentes. Então, uma série de comparações que a gente fez com o estado de Paraná, que é o que está mais perto. Infelizmente, o Rio Grande do Sul, com todo aquele desastre ano passado, hoje não dá para se comparar, eles estão se reconstruindo. Então, quando a gente olha o Paraná, né, quilômetros de rodovia asfaltada pelo quilômetro quadrado do estado, nós precisaríamos, Santa Catarina precisaria ter mais 2.100 quilômetros de estrada para ficar com a mesma taxa do Paraná. Uhum. Então, nós estamos abaixo. Rio de Janeiro é outro exemplo. Rio de Janeiro tem a metade da área do nosso estado e tem exatamente praticamente o mesmo número de quilômetros de estradas asfaltadas. Nós temos mais de 7.000 quilômetros de rodovias federais e estaduais asfaltadas e Rio de Janeiro da mesma forma, mas com a metade da área de estado. Então, nós temos poucas rodovias. Precisaríamos ter mais rodovias. A gente sempre fala, o que seria do nosso estado se nós tivéssemos mais 2.000 quilômetros de rodovia para ficar igual ao estado do Paraná? Nós seríamos muito melhores. A quantidade de rodovias que nós temos, ela acaba sendo um represador do próprio crescimento da economia do estado. E também aumenta o risco no fluxo de produtos e riquezas. Então, se eu não tenho estradas, não adianta eu produzir no oeste, mas se eu não tiver estradas para trazer no porto, não vai conseguir. Uhum. Se eu levar o dobro do tempo para trazer no porto, não vai conseguir. Uhum. Então, nós precisamos necessariamente não só melhorar as condições das estradas, mas também criarmos, né, novas estradas, temos novas estradas. Então, a preocupação começa por aí, a quantidade de quilômetros de estradas asfaltadas que a gente tem. E, consequentemente, quando a gente olha a quantidade de veículos por quilômetro, aqui em Santa Catarina nós temos mais de 800 veículos por quilômetro de estrada asfaltada. No Paraná tem 400.
tem a metade. Uhum. Isso quer dizer o seguinte, o fluxo é muito melhor, tem menos carros por quilômetro, o índice de acidentes é muito menor, porque não tem tanto carro quanto aqui, em quilômetros. Então, é o ideal a gente poder ter isso. Isso sem falar na qualidade ainda das estradas. Então, hoje nós estamos realmente muito defasados. E os nossos portos, nós temos uma estrutura portuária excelente, mas se a gente não consegue chegar nos portos, o que vai acontecer? Vão sair daqui e vão para o Paraná. Nós vamos perder recursos, nós vamos perder fluxo de riqueza aqui no estado. E vai, consequentemente, frear o crescimento de Santa Catarina. Nós somos, em termos, é o quinto estado, é o quinto maior PIB do Brasil. No IDH, nós somos o segundo do país. Então, nós somos um estado fabuloso. Mas se nós não cuidarmos das estradas, não criarmos condições, nós vamos começar a dar para trás. Não existe, não tem como fazer. E como também tem poucas estradas, como falamos do Morro do Cavalo, o Morro do Cavalo parou 38 horas, parou o fluxo de riqueza do sul para o norte, do norte para o sul. Parou, simplesmente não tem como ir. Não tem alternativas para fazer isso. Tiveram que ficar parado na 38 horas, que custou para o governo do estado, o governo federal, do ponto de vista de impostos, para as empresas de transporte, para a indústria, para o comércio, bilhão de reais. Então, é bem complicado o aspecto da estrada. Então, essa é a nossa batalha. Né? Nós temos mais estradas, nós temos estradas em boas condições, né? Até por isso o estrada boa, né? Nós queremos ter estrada boa, para que a gente possa desenvolver a nossa atividade de forma adequada, possa entregar um produto ao menor custo possível e depois vai se refletir na gôndola do supermercado. Se o frete, porque eu demoro mais para chegar, se eu gasto mais combustível para chegar, o frete necessariamente vai ter que aumentar, né? Acaba refletindo no preço do produto final. Então é importante, as estradas têm essa nossa batalha, essa nossa bandeira, é que realmente a gente possa desempenhar a nossa atividade de uma forma tranquila, de uma forma segura, e que a gente possa entregar o que nós estamos transportando no prazo ao menor custo possível. E trago ainda, como vamos falar ainda do despoluir, os aspectos ambientais. Um veículo parado gera CO2, gera monóxido de carbono, sem estar andando. Né? Então, sem, entre aspas, produzir, ele está gerando, né, mais poluição. Então, é uma série de coisas que nós acabamos prejudicando o meio ambiente, a economia, porque nós não temos estrada para andar no número suficiente e na qualidade suficiente. Eu quero fazer um gancho quando a gente fala de infraestrutura, né, de melhoria de estradas. Eu venho entrevistando algumas motoristas de caminhão, algumas mulheres motoristas, e elas vêm falando também nessa parte da infraestrutura para as mulheres poderem parar, né? Postos de combustível onde tem um banheiro específico para mulher. Vocês têm alguma pauta, algum viés na gestão de vocês voltado para esse ponto das mulheres? Na verdade, não é só para as mulheres, né? Quando a gente vai falar de infraestrutura para o motorista poder parar um caminhão, nós não temos praticamente nada. Porque nós precisamos criar os pontos de parada e descanso, né? Que é o PPD, que a Artéries criou um ponto de parada e descanso ali em Palhoça, né? Que é um lugar onde tem uma estrutura, tem segurança para o motorista ou para a motorista, né? Tem uma estrutura de banheiros adequado, né? Tem uma estrutura para poder jantar, poder ficar, uma estrutura que pode dormir sem ter medo do seu caminhão estar sendo roubado. Sim. Né? Aconteceu há pouco, me contaram, o motorista estava dormindo no caminhão num posto, quando acordou tinha quatro pneus a menos. Né? E os caras eles vão lá de uma forma tão discreta, o motorista não acordou e eles levaram 4 pneus. Né? 4 pneus aí são R$8.000. Então, precisa dessa estrutura. Até tem acontecido uma situação que o motorista precisa parar 11 horas, né, para fazer o seu descanso de um dia para o outro. A lei do motorista. Na verdade, foi a ação de inconstitucionalidade da lei do motorista, né? E aí, porque se queria dividir essas 11 horas, mas acabou ficando às 11 horas,
Mas no final, conforme o acordo coletivo, né, pode ser no mínimo 8 horas parado e as outras 3 horas durante o dia. Então, através de um acordo coletivo, né, pode-se fazer dessa forma. E hoje se questiona, ok, 11 horas, mas vamos parar aonde? Sim. Em que lugar nós vamos parar para ficar 11 horas? E o outro ponto também importante, ainda ligado a horas paradas, o motorista que, por exemplo, vai para o Nordeste, ele quer vir logo para ficar com a família, Uhum. né? Ele já está há dias Já longe, né? meses, às vezes. Exato. Então, às vezes, em vez de, por exemplo, ficar um fim de semana parado em algum lugar na estrada, ele quer reduzir esse tempo parado, e aí essas horas que ele não usou na sua parada de fim de semana, ele usa quando chegar em casa. Ele fica mais tempo em casa, uma semana em casa, assim por diante. Então, é uma outra batalha também. Mas voltando à infraestrutura, nós precisamos, né, ter locais para que o motorista pare. E locais que sejam seguros, locais que tenham a estrutura necessária de banheiros, uma estrutura necessária ou de restaurante ou de lancheria para que possam, né, se alimentar. Isso até esses pontos de parada de descanso são muito comuns nos Estados Unidos, né, e aqui ainda precisam ser desenvolvidos de uma forma muito rápida também. A BR-101 e a BR-282 são rodovias bem citadas por quem está no trecho. O que a FETransesc tem feito em relação a esses dois eixos tão estratégicos para o transporte catarinense? Em relação à BR-101, vai muito do que até já comentei até agora. Nós estamos muito atentos ao processo de otimização. Nós temos solicitado à NTT, né, uma atenção maior para a qualidade do piso, do asfalto, né, como é que ele está. Porque hoje, se a gente for na BR-101 Norte, nós temos alguns pontos que não estão legais, que não estão bons, que precisam ser melhorados. A gente vê também a CCR na parte sul, né, a 101 que vai lá para o Rio Grande do Sul, eles estão fazendo várias obras, né, para melhorar o fluxo e melhorar o asfalto. Então, nós estamos sempre atentos a isso. Então, hoje, a otimização do contrato da BR-101 Norte, a qualidade da rodovia pedagiada, né, e também a qualidade não só da 101, como também da 116, que são as duas pedagiadas. E também uma coisa que a gente tem buscado muito e tem falado com a NTT, porque, de certa forma, com o tempo, nós fomos nos acostumando com uma estrada cheia de buracos. Então, quando tem uma estrada um pouquinho melhor, né, que daqui a pouco tem um outro buraco aqui, outro buraco ali, mas ela é bem sinalizada, a gente já está feliz. Mas não pode estar feliz. É uma rodovia pedagiada, a gente paga para utilizar aquela rodovia. Então ela tem que ser impecável. Ela tem que ser, não, sabe, é um tapete para a gente poder, com segurança, né, não acontecer o que aconteceu nos Bons Cavalos, ter segurança para as pessoas que estão num sentido e que estão no outro sentido. Então, e a gente se acostuma com o mais ou menos, que é melhor do que o ruim, né, e às vezes acaba não cobrando mais, né, a concessionária, a NTT, por condições melhores. Mesmo pagando para ter uma condição melhor. Mesmo pagando para ter uma condição melhor. Então, faz parte, a gente se acostuma, né? Então, a gente tem tentado tirar da zona de conforto, né, sejam os transportadores, né, e para mostrar o seguinte, ok, um pouquinho melhor, mas a gente quer algo muito bom. O transportador paga muito caro um pedágio, né? Então, é importantíssimo que a gente tenha condições que não quebre um caminhão por causa de um buraco, né, ou tenha um acidente por causa de problemas de sinalização, né, todos esses aspectos. Já a 282, quando a gente vai mais para o oeste, existe um projeto de duplicação, né, que vai melhorar bastante do ponto de vista de fluxo de riquezas da região do oeste para cá, né, para o litoral. Obviamente, nós temos uma área mais complicada, que é a serra, né? A subida e a descida da serra são bem complicadas, você tem que achar uma solução técnica para isso, porque principalmente na descida aqui para Florianópolis, chega uma determinada
30, 40 quilômetros antes já parou tudo, né? Tu só vai em fila indiana atrás, E porque seja o que não Deus tem, quiser. e não tem o que fazer. Não adianta querer se aventurar, porque é só pedir para ter acidente. Então, ela precisa, já mais para o oeste, já existe essa proposta de duplicação, que vai, sem dúvida, melhorar bastante a BR-282. Nós também nos preocupamos com a 116, porque quando a gente olha, a 101 também norte-sul, a 116 também, né? Então, e a 116, apesar de ser pista simples, ela está bem, tá bem. Mas se ela fosse dupla, então seria pista perfeito, né? Mas ela está bem, a BR-116 está bem. E agora com o Estrada Boa, né, do governo do estado, nos preocupa a redução redução dos valores transferidos para o DENIT esse ano. Ano retrasado foi 1 bilhão, mais de 1 bilhão de reais para o DENIT aqui em Santa Catarina, ano passado também. E esse ano vai vir 630 milhões, né? Então quase mais de 40% abaixo do que veio nos outros anos. E nós temos aqui, o DENIT tem uma estrutura para trabalhar 1 bilhão. Porque também não adianta ter um dinheiro muito acima, mas não tem estrutura para projeto, não tem estrutura para empresa. Então ele tem uma estrutura de 1 bilhão, 1 bilhão e 200, uma estrutura boa. E reduziu bastante. Na verdade, eram 580 milhões e veio mais 50 milhões do Congresso eu não vou me lembrar o nome, depois tem que cortar isso. Mas é dos... Emenda parlamentar. Emenda parlamentar. Então veio 580 milhões para o DENIT, mais 50 milhões de emenda, deu 630 milhões. Então, isso nos preocupa, porque precisa mais dinheiro. Precisa muito mais dinheiro para continuar a manutenção, continuar mantendo. Precisa terminar a duplicação da 470, né, que é uma outra rodovia importantíssima para o estado, né, e que é muito perigosa, uma estrada muito perigosa, uma estrada simples, com um movimento muito grande. E com a duplicação ali desde o início até Blumenau, um pouco acima, melhorou bastante, mas sempre vai ter um gargalo, né? O que mede a estrada é o gargalo. Hoje antes o gargalo era Blumenau, né? Agora duplicou, deixa ser Blumenau, vai ser em outro ponto, vai ser o novo gargalo. Entendi. Então precisamos continuar com isso, né? A gente sabe da preocupação do Alisson com isso. A gente sabe que ele também batalha muito em Brasília para conseguir mais recursos, mas nós estamos muito atentos a essa redução de recursos e tentar batalhar com os nossos parlamentares, né, mais recursos para o Estado, para as estradas federais. Eu queria falar sobre a iniciativa Despoluir. Como é que ela está funcionando? Como é que começou esse projeto e como é que ele funciona na prática? Eu dei uma olhada aqui, ó. Deixa eu até mostrar. Que é um programa ambiental do transporte, né? CNT, SESC, SENAT. Despoluir. Como é que está funcionando? O transporte de cargas, ele sempre é, digamos, tratado como um poluidor, né? E isso no passado, a gente sabia, tem aqueles caminhões mais antigos que fazem aquela geração de fumaça. Então, começou essa preocupação da sustentabilidade ambiental do negócio, né? Não só, começou também nas fábricas, o desenvolvimento de novos motores. Cada novo projeto de motor, ele reduziu as suas emissões. Então, o motor de hoje praticamente seria 20 vezes menos emissões do que um motor lá de 20, 30 anos atrás. Então, com isso, tem um comprometimento do próprio fabricante, né, a própria montadora, para gerar menos emissões. E a CNT e o SESC-SENAT resolveram pensar, nós temos que fazer a nossa parte, né, enquanto representantes do setor de transporte, e mostrar a toda a sociedade que o setor de transporte também está preocupado. Nós precisamos queimar o diesel ainda, né, mas nós estamos preocupados com aquilo que a gente gera. Então surgiu o Despoluir, que é um programa onde nós vamos às empresas de transporte medir as emissões. Então nós temos aqui no estado 4 veículos que atendem o estado inteiro.
Esse veículo tem um medidor, ele vai lá, coloca esse medidor no caminhão, o motorista acelera e a gente vê como é que está o nível de emissão. Se ele não estiver bom, aí a gente recomenda que seja feita uma manutenção, uma regulagem, para que ele fique bom. Ou, estando bom, a gente aprova, recebe um selo e nós estamos tendo certeza que estamos reduzindo a quantidade emitida de poluentes. Então, nós fazemos em torno de 15 mil testes por ano em todo o estado. E a gente tem visto cada vez mais o comprometimento do empresário, né, com essas medições. E veja, não é, as emissões são o maior objetivo, mas também a gente acaba gerando uma própria economia, porque um motor desregulado consome mais. Com certeza. Então a gente gera economia, né, e consegue alcançar a meta de realmente reduzir as emissões pelo setor de transporte. Então, esse é um programa que já tem alguns anos, temos no Brasil todo, e aqui hoje, como eu falei, nós temos 4 veículos atendendo o estado, 4 técnicos que vão nas empresas, e a gente chega a 15 mil testes por ano em todas as transportadoras, que aí é de graça, nós não cobramos nada por isso. Mas são transportadoras aleatórias ou associadas da FETRANSESC? Podem ser transportadoras, qualquer transportadora, é só solicitar. Legal. Que a gente vai agenda e a gente vai lá fazer o teste, né? Inclusive nessa revista estão colocados os telefones dos 4 técnicos. Então a pessoa que atende o Oeste tem essa pessoa, esse telefone, já pode ligar e agendar. Então nós não, seja sócio, seja não sócio, né? O nosso objetivo é meio ambiente. Então a gente vai lá, todos os custos são pagos, né, por nós. Então não tem custo nenhum para o transportador. Falando em meio ambiente, em preocupação com o meio ambiente, o podcast Dá Uma Segurada é o primeiro podcast do Brasil a fazer compensação de carbono. Inclusive, a gente recebeu na Fenatran de 2024, a gente recebeu esse certificado lá, a corretora e o podcast recebemos do pessoal da NDD, do Green Carbon, Então, nós também estamos preocupados, Legal. Renato. A gente precisa, se nós nos unirmos em prol do meio ambiente, tenho certeza que a gente vai ter um resultado bem melhor. Claro. Olha só, vamos falar de serviços e benefícios. Vamos falar de pneus, CETRANSESC, FEConecta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre pneus, que a gente sabe que é uma dor do transportador, é uma dificuldade de encontrar, uma dificuldade de negociar. E eu sei que a FETRANSESC tem vocês estão com um projeto que vem funcionando e vem trazendo bastante benefício. Sim. Alguns anos atrás, a FETRANSESC estrategicamente definiu que nós teríamos que trazer os principais insumos, né, e comercializar para o transportador a preços muito competitivos quando olha o mercado, né? O pneu e o combustível são os principais, pneu, combustível e peças de manutenção são os principais insumos que representam mais de 50% do custo do transportador. Então, precisa ser feito algo. Então, lá antes de 2021, 2022, se pensou, vamos criar então uma empresa que vamos começar trabalhando com pneus e a partir dali vamos ver o que o futuro, né, nos espera, se nós vamos ampliar o negócio ou não. Então, a FETRANSESC criou uma empresa, que é o CETRANSESC, né, o Centro das Empresas de Transporte, Cargas e Logística do Estado de Santa Catarina, que faz a importação de pneus. Nós importamos pneus X-Bri da Ásia, né? Hoje nós importamos da Malásia e do Camboja, e nós também importamos pneus JK, que vem da Índia, e importamos, a importação é feita pelo próprio CETRANSESC, e comercializamos em todo o estado. Hoje nós temos 4 representantes comerciais nas regiões. Temos uma pessoa no sul, uma pessoa aqui no litoral, uma pessoa na parte de Itajaí, Blumenau, e uma pessoa no oeste, que fazem a comercialização junto a empresas de transporte de cargas. Ele é um B2B, né? Então nós não atendemos, de uma forma geral, pessoas físicas,
mas atendemos o nosso setor. E o associado tem sempre um desconto que vale muito a pena. Então, a gente consegue chegar a preços muito interessantes ao transportador, né, e fazendo com que todo esse processo, ou seja, a federação quer, além de fazer o seu institucional, a sua segurança jurídica, aspectos de informação, quer também prestar serviço ao transportador, quer cada vez mais agregar coisas, agregar serviço, né, porque realmente aí a gente vai ao encontro de todas as necessidades, seja a sua necessidade imediata de um pneu, seja uma necessidade de se batalhar por uma estrada melhor. Então, atender todos os momentos da vida de um transportador. Como é que o transportador consegue chegar e fazer essa compra desse pneu? Tem que ser através desse. Você comentou que você tem 4 representantes. 4 representantes. Pode ser através dos representantes ou, não tendo a informação, através do sindicato. É só contatar o sindicato. O sindicato tem todas as informações, todos os preços, o sindicato pode ajudar, ou se o sindicato não tiver informação, vai encaminhar para o representante comercial para que consiga chegar a sua dúvida ou o seu pedido para o CETRAN-SESC. Esse benefício, né? Essa facilidade nessa compra desses pneus, só vale para os transportadores de Santa Catarina ou transportador de qualquer lugar do país consegue comprar? Não, nós só atendemos Santa Catarina. Só Santa Catarina. Só Então o CNPJ tem que estar alocado em Sim. Santa Catarina. Porque ou a filial pode estar aqui, né? Ok. Porque o objetivo da FETRAN-SESC é o transportador que está na nossa Santa base, que Catarina. é Santa Catarina. Uhum. Então, não temos o interesse para ampliar isso. O que nós temos no futuro é ampliar, talvez, mais produtos à venda. Então, daqui a pouco podemos trabalhar baterias, não sei. O céu é o limite para isso. Sim. Então, hoje nós estamos querendo solidificar o negócio de pneus. Nós, no primeiro ano que a gente trabalhou um pouquinho, que foi 2022, foi vendido menos de 1.000 pneus. No 2023 vendemos 7.000 pneus. E o ano passado nós vendemos mais de 15.000 pneus. Né? E esse ano a nossa expectativa são 21, 22 mil pneus vendidos. Então é um crescimento meteórico, Uhum. né? E que a gente quer cada vez mais consolidar. Muitas pessoas não conhecem ainda os serviços do CETRAN-SESC e da FEConecta. Queria que você falasse um pouquinho como que essas iniciativas funcionam. A FEConecta foi uma outra forma, né? Lembra que no começo eu falei que nós fazemos conexões. Uhum. Então, uma conexão que estava faltando é conectar as empresas de transporte a quem vende produtos ou serviços do setor de transporte. Então, nós percebemos isso e criamos o FEConecta. E, basicamente, nós fazemos essa conexão. Não somos nós que vendemos o produto, mas a gente traz uma determinada empresa para o FEConecta e o transportador, através do FEConecta, sabe, eu preciso de seguro. Né? Então, está lá, né, a Maria do Seguro, no FEConecta, né, que a pessoa sabe que pode contactar a Maria do Seguro e obter um seguro a um valor competitivo, porque a gente busca também que sejam valores bons para o transportador. Tem que trazer algum benefício para o Com transportador. certeza. Então, nós temos desde aspectos como o teste toxicológico, né? Nós temos os seguros, nós temos gestão de combustível. Então, nós temos vários tipos, né, de empresas que estão lá disponíveis ao transportador. Nós buscamos sempre ter, no mínimo, 3 empresas do mesmo ramo, né, para que a decisão de quem contratar é do transportador. Então, a gente tenta não forçar aí para um determinado, sempre ter opções ao Ele tem que transportador. ter a tranquilidade, né, Exato. de escolher com quem Não que ele vai queremos trabalhar. de forma nenhuma direcionar, né, porque não é esse o nosso objetivo, nem seria ético a gente fazer isso. Então, a gente tem 2, 3 fornecedores que aí fica a cargo do transportador escolher. O FEConecta está crescendo, né? Nós queremos cada vez mais agregar serviços e produtos no FEConecta, para de tal forma que, num futuro, quem sabe, todo transportador, quando precisar de algo, né, venha para o FEConecta, não precisa sair buscando no mercado, já sabe que tem lá, né, no FEConecta. Como se fosse uma plataforma em que tudo aquilo que ele precisa de fato para fazer a gestão do negócio dele, fazer funcionar e ter sucesso, ele encontra na FEConecta. Exatamente, é uma isso. plataforma. É uma plataforma, É uma plataforma. né?
Bom, já que você deu o gancho, eu quero aqui então dizer que sim, que a Maria do Seguro de fato é uma nova parceira lá da FEConecta, da FETransesc, e quero fazer um brinde a isso. Um brinde. Então, é isso, você que é transportador, você que nos acompanha, estamos lá na plataforma também, como mais uma opção de corretora de seguros para atender os transportadores, tá? Então, é isso. Grita, chama. Somos especialistas em seguro de transporte de cargas e soluções e serviços para transportadores. Então, a gente vem fazendo esse trabalho já fazem 10 anos, né? Então, muito obrigada pela confiança, Renato. Obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Olha só, a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Quero te agradecer você estar aqui com a gente, contar um pouquinho da importância, né, da relevância da FETransesc, como ela vem fazendo a diferença na estrada para o transportador. Quero te agradecer, assim, estou super feliz mesmo que você pôde vir, que você nos deu essa honra de estar aqui com a gente, tá? Queria que você desse uma mensagem de encerramento para todos os transportadores, para todo mundo do setor que nos acompanha. O transportador, ele tem, a empresa de transporte tem uma vida muito difícil, né? Então, ser um empresário do setor transporte realmente é um grande desafio. Quando a gente olha, por exemplo, as principais matérias-primas que ele usa, combustível, né, usa pneus e normalmente não tem um controle sobre esse custo. Quem define combustível é a Petrobras ou o mercado internacional de diesel. Quando a gente olha o nosso cliente às vezes realmente são grandes empresas e acaba definindo na fase, acaba fazendo o bid e com isso tem apertado bastante as empresas de transporte do ponto de vista de frete. Então, o transportador, ele é apertado dos dois lados. E também tem que executar seu trabalho em condições não ideais, sem um lugar para parar, com estrada com problemas, estradas com insegurança, né, em alguns estados mais que os outros. Então, hoje o empresário do transporte é realmente um herói, porque, sem dúvida, se pegasse todo o patrimônio que tem e vendesse tudo, pegasse o dinheiro e investisse no mercado, né, talvez ganhasse a mesma coisa sem se incomodar muito. Então, são pessoas, são empresários que têm dentro de si aquele bichinho do transporte, que fazem o que amam, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios. Então, cada vez que olharem um caminhão na estrada, não pense o caminhão como alguma coisa que está nos atrapalhando para ultrapassar, está indo devagar. É mais do que isso. Aquele caminhão está levando um alimento, está levando um remédio, está levando algum produto que alguém vai comprar em algum lugar. Sem ele, né, toda a nossa estrutura pararia. Então, olhem com bons olhos o caminhão, mais do que só alguma coisa que anda devagar, né, como o que realmente faz e que movimenta, né, esse país e todos os países, que movimenta a riqueza, né, dentro de um cenário cada vez mais complicado para o próprio empresário. Então, olhem com carinho o caminhão, porque todos nós precisamos muito dele. Até porque gentileza gera Sem gentileza, né, dúvida. Renato? Então, e outra coisa, se nós não tivermos os transportadores na estrada com os seus caminhõezinhos carregando, a gente não tem comida, a gente não tem remédio. Exatamente. O mundo para. É sobre isso? Trazer o exemplo aqui da própria pandemia. Sim, Quem não parou foram os transportadores. exatamente. Com pandemia, sem pandemia, eu ainda estava trabalhando no CSNAT, então a gente distribuiu alimentos, porque eles não tinham nem lugar para comer, porque estava tudo fechado, né? Mas eles estavam na estrada. Se não tivesse na estrada, Guerreiros. nós teríamos um grande problema. É isso aí, é isso aí. Renato, obrigada, tá? Obrigado, né? Obrigadão. Pessoas, é isso. Espero que você tenha gostado do bate-papo de hoje. Esse é o podcast Dá Uma Segurada, vai ao ar toda quarta-feira, às 17 horas. Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento, tá bom? É isso. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima. Tchau.